Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aí começando um novo trabalho e eu quero te convidar para que possamos caminhar juntos estudando um livro, o livro de Êxodo. Nós fizemos o trabalho de Gênesis e agora ficou muito forte no meu coração o desejo de continuar essa história. Até porque a história de Gênesis, ela termina com a ida do povo hebreu para o Egito. Mas e daí? O que acontece depois? O que sucede? Então, eu senti muito forte no meu coração de continuar essa história para que a gente possa juntos dar uma olhadinha, ver, tentar entender algumas coisas. É claro que a gente não vai abordar as coisas na sua mais detalhada minúcia da história e da arqueologia, mas algumas coisas nós iremos comentar, até porque elas são coisas importantes para a gente. Então, te convido, venha junto comigo, vamos caminhar, olhando, estudando, vendo o que o livro do Êxodo, nos tem para oferecer. Mas, como sempre gosto de começar, quero convidar você para a gente poder ter uma palavra de oração e falar com esse nosso Deus de poder. Pai querido, no nome de Jesus, eu clamo e peço para que Tu, Senhor, mesmo venhas e fales ao nosso coração. Pai, usa a Tua palavra, usa cada palavra, Senhor, que está contida na Sagrada Escritura para manifestar o Teu querer, a Tua presença, o Teu desejo, a Tua vontade nas nossas vidas. Permita que possamos ouvir a Tua voz. Permita que possamos compreender o que Tu tens reservado para nós. Permita, Senhor, que a Tua paz, Tua graça e Teu fogo, Senhor, o fogo do Teu Espírito possam arder e queimar o nosso coração de tal jeito que nós sejamos cada vez mais íntimos e próximos de Ti. Proteja, Senhor, cada vida que estará junto comigo nessa jornada. Abençoa, guarda, dirija, conduza, Senhor. E em nome de Jesus também repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a operação do mundo das trevas seja agora quebrada, porque ela está desfeita, amarrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro vitória, libertação e a alegria do Senhor sobre cada vida que estará junto comigo estudando esse livro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Algumas coisas são muito importantes, Vamos tentar entender algumas coisas aí do contexto que envolve o livro de Êxodo. Primeiramente, o título. O nome Êxodo é uma transliteração do título Êxodos, que está lá na Septuaginta, latim, e veio através dos tempos, através da Vulgata Latina, E a palavra em grego significa literalmente partida ou saída. E o nome hebraico para o livro é apenas a primeira fase. O hebraico, literalmente, a gente poderia traduzir como são estes os nomes, ou abreviando, os nomes. Então, Êxodo, em hebraico, literalmente significaria são esses os nomes, ou os nomes. E como título descritivo de todo o livro, claro que Êxodo não é muito satisfatório, porque a saída do Egito, propriamente dita, ela ocupa, na verdade, menos que a metade do volume, Além disso, nós temos outras coisas que envolvem o livro de Êxodo. Pois bem, data e autoria, quem, e quando? Pois é, as Escrituras atribuem a Moisés a autoria do livro de Êxodo, assim como todos os outros 4 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Porém, existe uma turma de teólogos, os chamados alta crítica. Esses caras têm incomodado e atrapalhado a divulgação da palavra do Evangelho, no sentido de que eles têm questionado cada vez, eles sempre têm questionado. E eles têm questionado se esses livros realmente foram escritos por Moisés, Mas eles, por exemplo, dizem o seguinte: não, esses livros foram escritos por pessoas que, diversas pessoas que juntaram seus pensamentos ali, mais aqui, juntaram e produziram os 5 livros iniciais da Bíblia. Mas existe um porém também. À medida que a arqueologia e os estudos mais aprofundados vão dando seguimento, cada vez menos
consistente e cada vez menos poder tem essa linha de pensamento em relação à autoria de Êxodo, no caso, né? Ou seja, essa posição radical deles já não se sustenta mais, né? Mas infelizmente muitos mestres liberais, né, continuam ainda duvidando da autoria mosaica do Pentateuco, a despeito das evidências, né, arqueológicas. Pois bem, e o que acontece? O que nós podemos colocar de antecedentes, né? O Êxodo ele recomeça a história dos israelitas exatamente onde Gênesis abandonou, né, onde Gênesis termina. Ou seja, é um segmento, é uma sequência. Interessante que o longo período entre José e Moisés, ele é coberto por alguns versículos resumidos, né, que são os versículos 6 e 7 de Êxodo capítulo 1. Então, eles descrevem ali naqueles 2 versículos uma situação inteiramente nova agora, que os filhos de José, ou melhor, os filhos de Jacó, né, eles estão vivenciando lá no Egito. Os hóspedes, protegidos por José e pelo faraó, tornam-se aqui agora então uma nação de escravos, que são objeto de quê? De ódio, de medo dos seus superiores, né? E aí, é claro, o faraó e toda a sua turma tentam controlá-los através de uma opressão muito forte, muito brutal, e Deus precisa intervir para libertar o seu povo. E Moisés se torna o libertador, né? Ele é primeiro, obviamente, preparado para ser o libertador. Nenhum de nós nasce pronto, nós precisamos ser preparados por Deus para a nossa obra, nosso trabalho que Ele tem reservado para nós. E aí, através do poder de Deus, surge o grande livramento do povo de Israel, que vai resultar no Êxodo e as sequências que seguem. Então, e uma das coisas interessantes do livro de Êxodo é a seguinte, que a redenção, o livramento do poder do Egito, né, é mais do que uma simples libertação da escravidão. Deus retira o seu povo dali para que Ele possa introduzir o seu povo na terra que Ele já tinha prometido uma vez, né, como o seu próprio povo, como o seu povo preparado para entrar naquela terra. Então, o grande tema do Êxodo não é simplesmente o ato redentor de Deus, mas de tirá-los de lá, mas também a sua adoção. Ou seja, aquele pessoal se torna os filhos, assim, uma propriedade exclusiva, né, nação santa para o nosso Deus. E assim eles se constituem como Israel, o povo de Deus, que é um dos nomes que até hoje permanece. Tem um autor, Flack, que diz o seguinte, que o Êxodo é sem dúvida o mais significativo livro já compilado sobre o nascimento de uma nação. Então isso significa, a saída do povo ali, significa literalmente o nascimento de uma nação. E a época em que Êxodo foi escrito, qual seria? Aqui também nós temos diversas opções e dificuldades, né? Isso tem sido um problema para os teólogos, para os mestres, por muitos e muitos séculos, né? E as descobertas arqueológicas mais recentes têm, parece que, fixado a data entre o ano de 1580 ou ainda entre 1580 e até 1230 a.C. Ou seja, é um leque meio grande, né, de opção aí, de anos em que supostamente tudo isso aqui que isso aconteceu, né? Não supostamente, não estou falando de suposições, não, pelo contrário. Isso aqui é um fato na história, o Êxodo é um fato histórico, né? O que nós estamos discutindo é a suposta data dele, né? Então, uma vez também que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos oferece muita pouca evidência para a gente poder firmar uma cronologia definitiva sobre isso, né? Nós também devemos lembrar que a data do Êxodo não é uma questão de doutrina, mas sim é uma questão de um fato histórico que precisa ser elucidado. E pensa-se de um modo muito geral que os israelitas foram para o Egito quando os seus primos semitas, os Ixos, eles estavam no poder, eles estavam lá governando. E uma das hipóteses é que eles entraram no poder lá por volta do ano de 1700 a.C. A estada deles, do povo de Israel, no Egito, durou 430 anos.
né? Isso está lá escrito em Êxodo capítulo 12, verso 40. Então a data da sua partida deve ser fixada mais ou menos em cerca do ano 1270 a.C. E a maior parte das provas arqueológicas que nós temos hoje em dia parece que apontam, né, para uma data dentro desse século 13 a.C., que seria mais ou menos nessa data aí que o pessoal está comentando, né? E interessante que a Bíblia fala algumas coisas e, obviamente, por isso a gente cria algumas dúvidas ou cria algumas certezas, né? Êxodo, capítulo 1, verso 11, fala que Ramsés, o grande Ramsés, foi o construtor de duas cidades, Pitom e Ramsés. Esse sujeito, o grande Ramsés, era o cara que governava o Egito nessa época. E a data determinada por escavações para a queda de numerosas cidades cananitas, desde Laquis até Hazor, é novamente o século de número 13. Né? E aí nós temos outros caras que foram atrás, pesquisaram, né? Isso aí envolve a história de outros povos, por exemplo, Moabe, Amon, Edom, Amoritas, ou melhor, Amonitas, né? Tudo isso e a arqueologia, que também envolve esses povos aí, fixa aí realmente algo em torno do século de número 13. Bom, a principal dificuldade em se datar o Êxodo no século 13 vem de uma leitura. Se vocês forem estudar 1 Reis capítulo 6, verso 1, ali a gente lê que o templo foi começado 480 anos depois do Êxodo, ou seja, no quarto ano de Salomão. E uma vez que o quarto ano de Salomão foi algo em torno de 960 a.C., esse fato parece que coloca o Êxodo mais ou menos por volta do ano de 1440. Né? Mas isso entra em conflito com as evidências arqueológicas e também com a própria data que está obtida no capítulo 12 de Êxodo, verso do número 40. E aí uma das soluções que foram sugeridas, né, para esse problema é de que, em 1 Reis 6 fala de 12 gerações e não de 300 anos, né, na realidade. Bom, considerando, tirando isso de lado, o fato é que a gente não consegue determinar uma data exata para o Êxodo, mas uma coisa é certa, isso não diminui em nada o valor histórico do livro e nem a sua grande mensagem de redenção do nosso Deus. Nosso Deus, ele tem mensagem, sim, ele tem propósitos de redenção. Assim como ele teve na vida do seu povo lá em Êxodo, ele continua tendo para nós hoje em dia, na minha vida e na sua vida. Deus deseja que a gente o encontre. Ele quer ser achado por mim e por você. Vamos ler uns versículos para a gente finalizar esse momento. Eu queria convidar vocês, então, que abram Êxodo, capítulo de número 1, né? Vamos ler até o versículo 7, para dar aquela introdução, como nós acabamos de ver aqui. Êxodo, capítulo 1, verso 1 até 7. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ou seja, cada um entrou com a sua família, com seus filhos, netos, bisnetos, etc, etc. No caso, filhos, netos, bisnetos, acho que não tinha ainda. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. E aí no versículo 5 vai dizer o seguinte, que todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Aqui do lombo de José, não necessariamente eram filhos de José, mas eram filhos dos filhos de José. Então, é uma figura de linguagem que quer dizer o seguinte, que, né, essa turma toda veio por intermédio, né, de Jacó. José, porém, estava no Egito. E faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, aqui está dito o seguinte, no momento em que Êxodo começa a ser escrito, aquela turma toda inicial ali já tinha partido. E aí o versículo 7 vai dizer o seguinte, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles, né? Deus realmente fez esse povo frutificar muitíssimo. Essa era uma das promessas, inclusive, né, para
Jacó, para os filhos do Senhor ali. Então, e aí literalmente isso vai acontecendo. E aí nós temos aí que o povo de Israel se torna extremamente numeroso. Essa introdução, né, esses poucos versículos que a gente acabou de ler aqui agora, eles servem de uma ligação entre o Êxodo, né, e a narrativa do Gênesis. E depois de fazer essa lista daqueles que vieram do Egito com Jacó, a passagem narra rapidamente alguns acontecimentos, né, os anos intermediários, que resume, na verdade, o fio da história do versículo 7. Aqui, isso aqui é um dado histórico, é um dado arqueológico, inclusive, é um dado que tem a sua comprovação já manifesta, já evidente, e isso é uma das coisas que eu particularmente gosto bastante, porque eu gosto de estudar a arqueologia da Bíblia. E eu sempre gosto de frisar isso. As descobertas arqueológicas têm provado que a Bíblia tem razão. A Bíblia, ela é verossímil, ela é crível. Você pode sim crer em cada uma das suas palavras que ali estão. Então, meu amado, que esse momento assim seja um momento de desafio para mim e para você, de nós tentarmos encontrar aquilo que o Senhor quer nos falar no livro de Êxodo. Ele vai ter genealogias, vai ter um monte de lista de nomes, e nós vamos ler esses nomes e nós vamos descobrir que Deus tem inclusive alguma coisa a nos falar através dessa lista de nomes que Ele deixou na sua palavra escrita. Amém? Que essa palavra possa produzir em você, em mim, realmente um fervor, um temor de Deus muito forte, e que a presença dele seja real e viva em cada detalhe, em cada momento da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar esse momento orando. Pai querido, obrigado porque nós podemos estudar a palavra. E obrigado, Pai, que mesmo em livros como o livro de Êxodo, que trata de tantas genealogias, de uma sequência de nomes, mesmo ali, Senhor, ali tu tens algo a nos falar. E é o que nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus, que tu fales ao nosso coração e que tu permitas que a gente possa compreender a tua palavra, a tua mensagem, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Abençoa cada vida que está ouvindo esta palavra, essa ministração, e permita, Senhor, que cada vida possa se prostrar diante de ti. Que juntos possamos adorar o teu santo, precioso, poderoso e tremendo nome. Eu te louvo e te agradeço em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na paz poderosa e maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Amém?